Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a ação da Sanepar, vamos comentar aí os resultados do primeiro trimestre de 2022 da Sanepar e eu faço vídeos diários como esse, então se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e se inscreva no canal, aperte nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva porque aí você não vai perder meus vídeos diários sobre investimentos, beleza pessoal? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo do vídeo. O vídeo está bem legal, no final do vídeo eu vou falar sobre o histórico de dividendos da Sanepar, então fica comigo até o final do vídeo. A Sanepar é uma empresa de saneamento, do estado do Paraná, é uma estatal. Na minha opinião, é uma das estatais mais bem geridas aí da Bolsa de Valores. A Sanepar atende 345 municípios no estado do Paraná, atende quase 300 localidades de menor porte e a Sanepar nós podemos considerar que é uma empresa em processo de expansão, eu vou dizer por quê. Aqui alguns destaques já do primeiro trimestre de 2022. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, então, portanto, aí, na comparação anual, a gente viu um crescimento de 14,7% na receita líquida da Sanepar, no EBITDA, um crescimento aí de 14% e no lucro líquido, um crescimento de 18,4%. Então, olhando já esses destaques, a gente verifica que o primeiro trimestre de 2022 da Sanepar foi bem positivo. E nós vemos aí um acréscimo de mais de 18 mil ligações de água, mais de 14 mil ligações de esgoto. O índice de atendimento da Sanepar na área de água é de 100% e na área de esgoto quase 80%. A Sanepar fez mais uma emissão de debêntures, valor total de 600 milhões de reais. Para quem não sabe, debêntures são títulos de dívida da empresa, que a empresa emite, então as pessoas podem comprar esses títulos, e esse valor então cai no caixa da empresa para que a empresa possa aí, fazer os seus projetos. Teve um acréscimo de 36,2% nos investimentos. Então a gente vê que a Sanepar no primeiro trimestre de 2021 havia investido 258 milhões de reais e no primeiro trimestre de 2022 investiu 352 milhões de reais. Então é um investimento bem forte que a Sanepar tem feito. Por isso que eu digo que a Sanepar, por mais que ela já pague dividendos e tenha um bom histórico de dividendos, que eu vou mostrar no fim do vídeo, mesmo assim, a Sanepar ela é uma empresa aí que está num processo de expansão, de crescimento, e esses investimentos que a empresa tem feito, um acréscimo de 36% nos investimentos nos últimos 12 meses, mostra exatamente isso, que é uma empresa que ainda tem espaço para crescer. E a margem EBITDA aí ficou mais ou menos igual a do ano passado, margem EBITDA no primeiro trimestre de 2022 de 42,3%. E uma situação relativa à área de saneamento, a Sanepar e outras empresas de saneamento que negociam na Bolsa, é que teve a aprovação do Marco Legal do Saneamento. Isso foi bastante debatido nos últimos meses aí, e esse Marco Legal do Saneamento foi aprovado então pelo Congresso, sancionado pelo presidente, e ele mostra lá no artigo 11b dessa lei que os contratos de prestação dos serviços de saneamento básico deverão definir metas de universalização que garantam atendimento de 99% da população com água potável e 90% da população com coleta e tratamento de esgotos, e isso deve ocorrer até o final do ano de 2033. Então, nesse período aí, as empresas de saneamento vão ter que fazer vários investimentos, vão ter que fazer investimentos pesados mesmo, e a área de coleta e tratamento de esgotos ainda deixa muito a desejar no nosso país. Nosso país tem muitas pessoas que vivem sem tratamento de esgoto. Então, isso vai ter que evoluir. O Marco Legal do Saneamento acabou colocando essa obrigação, essa meta aí de atender até 90% da população com coleta e tratamento de esgotos até final de 2033. Então as empresas vão ter que cumprir isso porque são contratos públicos, elas são obrigadas a bater essas metas, então elas vão ter que investir bastante até lá para conseguir bater essas metas. Então por isso que as empresas de saneamento como a Sanepar, elas ainda têm muito espaço para crescer. E vendo aqui alguns dados interessantes da Sanepar no primeiro trimestre de 2022, a gente vê que no setor de água as ligações totais aí subiram 2,2%.
e no setor de esgoto houve uma subida aí nas ligações, né, de 2,9%. Uma situação que a gente precisa falar é que, claro, o cenário macroeconômico no Brasil é de crise econômica, né? Muito por conta da pandemia de Covid-19, todas as situações relacionadas à pandemia, como lockdown, e todas aquelas situações que todos nós sabemos. E, além disso, né, a inflação, né, veio muito forte nos últimos meses, né? Então a inflação aí nos últimos 12 meses ela já registra um pouco mais de 11%. Isso deteriora o poder de compra das pessoas, as pessoas acabam aí se apertando, né, nas suas contas, né, nos seus compromissos, e então o índice de inadimplência da Sanepar subiu, chegou a 5,7%, né, no primeiro trimestre de 2022, um aumento na comparação anual, então uma subida, né, de 2,1 pontos percentuais. Então esse é um ponto aí que merece atenção, né, mas isso é muito comum e esperado por conta desse cenário macroeconômico desafiador de crise econômica que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo em geral. Volume das barragens. A gente sabe que ano passado, no ano de 2021, houve uma crise hídrica, né, muito forte, muito severa, uma crise que afetou muito aí as barragens, né, as usinas hidrelétricas. Então todos aqueles setores, né, que atuam com água acabaram sofrendo muito no ano de 2021 por conta dessa crise. Foi a crise hídrica aí mais severa dos últimos 90 anos. Mas no começo de 2022 a gente já viu isso também pelas geradoras de energia elétrica, que esses índices aí das barragens têm melhorado, né, e se espera, tomara que continue assim. E a gente vê então que o volume médio aí em março de 2022 é de 86,81%, o que é bem acima do volume lá registrado em março de 2021, que era de 60,79%. Então, no geral, nós vemos que as barragens aí, né, da Sanepar estão em boas condições nesse momento. Acredito, né, que o pior dessa crise aí passou. Esperamos que esse bom momento continue para o resto de 2022. E vendo alguns indicadores aqui que a Sanepar divulgou, a gente vê então que a margem EBITDA da companhia no primeiro trimestre de 2022 ficou em 42,3%. O ROIC, né, que envolve então o capital de terceiros, né, ficou em 12,8%, um indicador melhor do que aquele registrado no ano passado, e o ROI ficou em 15,3%, também um indicador melhor do que o registrado no ano passado. Então a receita líquida aqui a gente vê que chegou a 1.407 milhões de reais, um aumento de 14,7% no último ano. EBITDA chegou a 596 milhões de reais, né? Então um aumento de 14% na comparação então anual. Lucro líquido e margem líquida, a gente vê aí que a margem líquida subiu, né, para 20,8%, então um pouquinho acima do ano passado, e o lucro líquido ficou em 292 milhões de reais, variação positiva, né, de 18,4% no ano. Os custos e despesas operacionais subiram bastante, a gente vê aí que subiu 15,2%. Claro que esse ponto é um ponto negativo. Se a gente for levar em consideração a inflação, né, como eu comentei, o índice oficial aí ficou um pouco acima de 11% nos últimos 12 meses, então era esperado, né, a gente vê que esses custos e despesas operacionais têm subido bastante para todas as empresas que negociam suas ações na bolsa. Isso é esperado por conta dessa inflação. A inflação ela não só deteriora o poder de compra do consumidor final, né, como também acaba impactando, aumentando todos os custos da cadeia produtiva. Então esses custos, essas despesas, o aumento nelas é muito esperado, mas acredito que o aumento da Sanepar ainda ficou acima da inflação, então isso é um ponto a ter atenção e a gente observar nos próximos trimestres como que isso vai evoluir, né? E vendo aqui o indicador de alavancagem da companhia, né, que é nada mais é do que aquele indicador de dívida líquida pelo EBITDA, a gente vê que no primeiro trimestre de 2022 esse indicador de alavancagem ficou em 1,3 vezes. Então, um indicador muito bom que mostra como a companhia gera caixa, né, de forma robusta, e que a companhia tem aí a sua dívida muito bem controlada, porque esse indicador de uma vez aí é muito bom, né? A gente pode considerar que é uma dívida aí muito bem equilibrada.
E aqui, chegando ao final do vídeo, já vamos falar sobre o histórico de dividendos da Sanepar. A gente vê, o que me chama a atenção na Sanepar é que, por mais que ela não pague assim grandes dividendos, né, a gente vê aí que nos últimos 12 meses o dividend yield da companhia ficou em 5,8%. Eu considero que, por mais que esses não sejam grandes dividendos, são dividendos aceitáveis, quase ali na faixa de 6%, né, que é geralmente o que a gente acaba buscando como meta. Mas a gente tem que ver, primeiro, a Sanepar é uma empresa que tem potencial para crescer muito mais por conta dos investimentos que tem feito, marco legal do saneamento e todas essas situações que nós falamos no vídeo. E além disso, né, ela mesmo tendo esse potencial de crescimento e investindo bastante, ela tem uma recorrência muito boa, uma constância, né, muito boa nos dividendos, porque a gente vê aí que em 2011 pagou 6%, 2012 3% foi o menor registrado, né, mas aí 2013 já voltou para quase 6%, depois subiu bastante e sempre fica nessa casa aí de pelo menos 5, 6%. Então acredito que essa constância, né, anual aí nos pagamentos da Sanepar é muito boa, né? E a companhia, assim que puder gerar mais caixa, que seus investimentos incrementarem seus resultados, né? Eu não tenho dúvida que lá para frente a Sanepar deva pagar dividendos melhores. Então é por isso que, pensando para longo prazo e longo prazo mesmo, porque acredito que a Sanepar só deva destravar valor lá na frente, daqui a alguns bons anos. Então, pensando para longo prazo, eu acredito que a Sanepar é muito boa, uma empresa muito bem gerida, bem tocada e num setor resiliente, né, que é o setor de água e saneamento. E vendo aí indicadores finais aí, né, da Sanepar, acredito que em geral os fundamentos da Sanepar são muito bons, porque a gente vê do dividend yield, a gente já falou, né, quase 6% nos últimos 12 meses. O PL está de 5 aí, né, a gente pode arredondar para 5. Ela está sendo negociada nesse momento abaixo do seu valor patrimonial, então o PVP está em 0,75. O valor patrimonial por ação, aí, eu estou levando em consideração a SAPR4, né? O valor patrimonial por ação aí ficaria em R$ 5,37, então mostra que a companhia realmente está descontada nesse momento ainda, né? Dívida líquida pelo EBITDA aí de 1,3 vezes, então uma empresa com uma dívida muito bem equilibrada. Liquidez corrente de 1,94, mostra uma geração de caixa forte, né? E a capacidade aí tranquila da companhia pagar seus compromissos de curto prazo. Tem uma margem bruta de quase 60%, que é excelente. Margem líquida de 22%, que também é excelente. Um ROI de 15%, muito bom também. E uma empresa que cresce as suas receitas e seus lucros aí anualmente, o CAGR das receitas de 8,4% e o CAGR dos lucros aí de 14,3%. Então acredito que a Sanepar tenha ótimos fundamentos e é por isso que acredito muito na Sanepar para longo prazo, mas claro, nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, né? As decisões de investimento têm que ser estritamente pessoais, né? E eu quero saber o que vocês acham da ação da Sanepar e de outras ações de saneamento. Comentem o que vocês quiserem aí embaixo. Aprendo muito com vocês nos comentários, respondo todos os comentários aqui do canal e agradeço muito aí pela visualização de vocês. Deixem um like aí para mandar esse meu vídeo para mais pessoas, beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até a próxima.